quando a palavra bate nela. Quando a palavra bate, vai buscar o teu marido. Eu não tenho marido, disseste bem. Tu tiveste sim. E o que tu tem agora não é teu. Aí os olhos abriram e saíram. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio. Senhor Deus, por quanto estamos em Sua presença nesta manhã, agradecidos por termos dado uma noite em que dormimos e acordamos, estamos de pé porque o Senhor nos tem sustentado e só Tua misericórdia faz com que nós possamos estar aqui. Nós temos que reconhecer isto, Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso nós cada dia precisamos do Senhor. Nós não temos condições de ir por nós mesmos. Se não for o teu braço forte, sua mão poderosa sobre nossas vidas, o que seria de nós? O Senhor tem nos dado vida, tens nos sustentado, nos dado saúde, tem estado ao nosso lado nos momentos mais difíceis, tem nos conduzido, nos dado alívio, a paz, a alegria. E eu sei que o que faz bem para nós é nós estarmos tranquilos. E a tranquilidade que o Senhor nos dá é a sua palavra que o Senhor coloca em nosso coração. E isso nós podemos deitar, colocar a cabeça no travesseiro e saber que tem um Deus cuidando de nós enquanto estamos dormindo. Por mais que o inimigo se levante, por mais que ele arme seus planos e suas ciladas, mas tem um Deus que nos defende. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso aqui está registrado em sua palavra e nós cremos em sua palavra. Nesta manhã de incertezas neste país, mas há uma certeza no coração do eleito. Se este país não está bem, mas tem um céu que está bem e está nos esperando. Nós estamos aqui para nos preparar para sair desta terra. Não queremos ficar aqui, Senhor. Cada dia que passa há um desejo no coração dessa noiva por uma terra além do rio, que está preparada, uma cidade que está pronta, esperando os seus moradores, e a qualquer momento eles entrarão. Nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus. Este é o desejo de uma noiva que quer ir. Que este desejo possa estar muito forte em nós nesta manhã. Que nós possamos estar em sua presença. Sabemos que se todas as esperanças aqui acabarem, nós temos uma esperança firme e forte,
que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta manhã, venha nos alimentar com sua palavra e traga algo para as nossas vidas. Nós esperamos que o Senhor nos traga, nós confiamos e temos fé que estás aqui com algo. Senhor, nossa vida está em tuas mãos, todo o nosso ser pertence a ti. Que o homem e as intenções humanas saiam da frente e que o Senhor sempre seja o primeiro em todos os momentos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Deus abençoe a cada irmão nesta manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Deus abençoe o irmão Severo, sua esposa que estão ali. Deus abençoe o avô do irmão Guilherme que está aí. Deus te abençoe, é o que nós desejamos de coração. Gênesis capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Quantos podem dizer amém? Que o Senhor possa abençoar a porção lida de sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos? Nós, nesta manhã, é importante nós pensarmos neste texto. Esse texto tem me chamado a atenção tanto, porque eu não vejo uma coisa natural, eu vejo uma coisa sobrenatural neste texto. Deus sempre vai conduzir a vida de um eleito. Vocês sabem que Jacó, durante a sua vida, ele sempre lutou para prevalecer. No ventre da mãe, o Jacó já lutava com seu irmão. Isso é a Bíblia que diz. Eles lutavam no ventre. Era uma guerra que deixou a mãe dele preocupada. E ela foi pedir a Deus por que acontecia aquilo no ventre dela. E Deus respondeu que eram duas nações brigando. Já era um eleito brigando pela primogenitura. E o eleito, ele luta pela primogenitura, antes mesmo dele nascer, ele já está lutando pela uma primogenitura. Você já nasce com algo dentro de você.
Porque você nasce com aquela predisposição para vencer, porque você é eleito. Esta é uma coisa que não é natural, não é que acontece por acaso. Isso aí já é algo que já vem de muito tempo atrás. Eu estava falando ontem que essa questão de primogenitura, ela vem antes da fundação do mundo. Se você presta atenção na Escritura, você vai ver em Apocalipse, capítulo 13, que existem nomes escritos no livro da vida que não se escreve na hora que a pessoa vem a Cristo, mas são nomes que já estão lá. Todos nós sabemos disso, né? Mas é sempre bom a gente ler. Nós estamos numa escola, Apocalipse 13, versículo 8. Bom, Edson, por favor. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, não é só esse texto, tem outro texto mais adiante também, Apocalipse, que fala a mesma coisa. Quando você compara esse texto com Efésios, capítulo 1, você vê que um texto vai completando o outro na Escritura. Efésios 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Você tem que dizer amém para estas coisas, porque essas não são coisas naturais. A Bíblia que está dizendo que nós já entramos para ganhar, nós não entramos para perder, porque nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. É a Bíblia que diz. Você vai prestar atenção que tem pessoas neste mundo que foram chamados para perder. Por exemplo, Judas. 500 anos antes de Judas nascer, estava escrito que ele ia se perder. 500 anos antes de Judas nascer, havia um texto, um hino que foi composto por Davi. Isso é Salmo 109. Veja o que a Bíblia diz. Vamos lá. Nós temos que ver isto. Salmo 109, deixa eu ver o versículo qual é. Onde que está? Salmo 109, versículo 8. Versículo 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Isso está se referindo a Judas. Mas, pastor, por que está se referindo a Judas? Porque nós temos que ir agora para Atos, e você vai ver Pedro citando este versículo a respeito de Judas. Atos capítulo 1. Veja, vamos comparando a Escritura. Versículo, deixa eu ver, onde é que está aqui? Achei. Versículo 16 e 17. Atos 1. Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Pode ir, que vai citar o texto. 18. Ora, se adquiriu um campo como o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio,
e todas as suas entranhas se derramaram. Pode ir. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. Preste atenção. Está vendo como está comparando escritura com escritura? Pedro está citando no Novo Testamento um texto de Salmo que estava escrito a respeito de Judas. Quer dizer, quem era aquele Judas? Foi escolhido pelo Senhor Jesus. Ele andou com Deus, comeu com Deus, dormiu ao lado de Deus, viu os milagres grandes acontecerem, ele viu Lázaro ressuscitar, ele viu tudo. Mas quando chegou na hora de ir ao Pentecoste, ele nunca poderia ir. Por quê? Porque estava escrito a respeito dele que ele ia se perder, que ele não ia ser salvo. Aí você diz assim, mas como, pastor, isso pode ocorrer? Eu estou lhe mostrando algo dentro da Bíblia. Não que Deus interfira, porque se Deus interferisse nisso, ele nem tinha chamado Judas. Mas não é isso a questão é de semente. Porque você vai ver que tem sementes diferentes. Tem a semente que veio de Deus, e tem a semente que vem do maligno. Então você vai encontrar pessoas que vêm na igreja, participam dos cultos, ouvem a palavra, andam a vida inteira para a igreja, mas nunca serão salvos, porque nunca crerão na palavra. Você vai ver pessoas que andam, acompanham, e não, eu creio, eu gosto, mas ele nunca será um salvo, porque ele nunca crerá. Deus interfere? Não, é porque Deus já sabe de antemão quem vai crer e quem não vai crer. Ele já sabe. Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele conhece. Você quer ver? Quer ver como as coisas são antes da fundação do mundo? Vamos para Jeremias primeiro. Você vai ver que eu estou mostrando dentro da Escritura estas coisas para você, nem que a gente, na mente da gente não quer aceitar, mas é uma realidade que não tem como nós nos enganarmos. Jeremias capítulo 1, olha aqui o que diz a Escritura, versículo 5. Antes que te se formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Amém. Deus falando com Jeremias, tu estavas na barriga da tua mãe. Antes que eu te colocasse na barriga da tua mãe, antes que tu entrasse lá, que eu te formasse, eu já te separei. Deus viu que aquele homem ia ser um profeta e disse assim, eu já te santifiquei. Jeremias já foi santificado dentro do ventre da mãe. Amém? Então as coisas vêm de muito tempo atrás, não é depois que nasce, é antes de nascer. Por exemplo, João Batista, 712 anos antes dele nascer, o que é que a Escritura diz? Em Isaías 40, falando a respeito dele, como é que Isaías se refere? Isaías 40, versículo 3, preste atenção, você vai entender certas coisas na Escritura, e você vai entender a vida de Jacó também. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Quem era a voz que clama no deserto? Era João Batista. Era ele, estava falando dele. Tanto é que os fariseus foram procurá-lo lá no Jordão, quando ele estava pregando e batizando, e disseram, és tu o Messias? Não. És tu Elias, o tisbita lá? Não, não sou ele não. Quem és tu então, para que a gente dê a resposta para quem mandou a gente? Eu sou a voz que clama no deserto. Ele estava se identificando com a Escritura que estava falando a respeito dele. Ele estava falando com a Escritura de 712 anos, que já tinha sido profetizada a respeito dele. Aí vem 712, 400 anos antes dele nascer, Deus chega e fala de novo a respeito dele. Aonde? Em Malaquias,
capítulo 3, versículo 1. O que é que Deus diz a respeito dele em Malaquias capítulo 3? Nós temos que entender isso na Escritura. Primeiro, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. amém? Eis que eu envio o meu anjo, o meu mensageiro, que preparará o caminho antes de mim. Está falando de quem? De João Batista, 400 anos antes dele nascer. Então eu pergunto para você, Deus conhece ou não conhece as pessoas antes de nascer? Agora veja, é aí que entra o profeta desta era. Se você leu esta última mensagem, a revelação que a mim foi dada, você vai encontrar que tinha um profeta, William Branham, na terra, que nem crente era. Mas quando ele nasce, uma luz vai dentro daquele quarto. O pai e a mãe não entenderam, porque nem de igreja eles eram. Mas quando ele vai andando, ele vai, não sei se você já leu essa mensagem, ele ia passando perto de um lugar onde o pessoal colocava o circo. E tinha um circo ali, colocado naquela área, e tinha uma mulher de 18 anos sentada numa cadeira. E quando ele passa, ele disse, ei, rapaz, pode falar comigo aqui? Ele disse, sim, senhora, você sabia que tem uma luz sobre você? Disse, não, eu não quero saber disso. Quero saber de luz. Não, mas tem uma luz que lhe acompanha desde o seu nascimento. E ele ficou intrigado com aquilo, ele não gostava dessas coisas, nem crente ele era. E ele vai para ser guarda florestal, entra no ônibus cheio, e ele disse, eu sempre fui sensível a espíritos, e aquilo, uma coisa estava me incomodando naquele ônibus, e eu olho, quando eu vejo tem uma mulher me olhando, e ela disse, ei senhor, eu preciso falar com o senhor sabia que tem uma luz que lhe acompanha desde o seu nascimento? Ele disse, meu Deus, lá vem de novo. E ele ficou bravo, ela disse, olha, isso não é cavalheirismo, eu acho que o senhor deve me ouvir. E ela disse assim, para o senhor saber que é verdade, eu sou uma mulher astrônoma. Você sabe que antes de Deus fazer alguma coisa na terra, ele mostra um sinal no céu? E ela começou a dar uma aula de Bíblia para ele. E ela disse, para o senhor saber que é verdade, eu vou falar o dia que o senhor nasceu. O senhor quer que eu fale? Ele disse, a senhora não pode saber isso. Sei. Você nasceu dia 6 de abril, às 5 horas da manhã, de 1909. Aí ela disse, olha aí ele ficou e disse assim, a senhora então pode dizer quando nasceu esse marinheiro? Ela disse, não, dele eu não posso. Que coisa, hein? Então Deus, por isso que Deus vem com o profeta e diz assim, lá no Rio Ohio, quando ele faz o primeiro avivamento, 500 pessoas foram salvas, e ele está batizando, quando chega a 17ª, aquela voz veio, olha para cima, e ele ficou com medo de olhar para cima. Segunda vez, olhe para cima, e ele ficou ali hesitando, olhe para cima, quando ele olhou, aquela bola de fogo desceu, e ele disse que as pessoas começaram a desmaiar, e a voz saiu e disse, como a mensagem de João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Deus tem propósito no que ele faz. Agora, eu quero dizer, você talvez esteja preocupado com isto, mas olha o que diz Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, preste atenção. Versículo 21. Vamos ler do 20 até o 22. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de miséria, que para a glória já dantes de misericórdia. Preparou. É de misericórdia. Posso ler?
de misericórdia. Para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém. Amém. Você sabe que tem vasos para honra e tem vasos para desonra. Da mesma massa. Da mesma massa. Tem vasos que foram feitos para honra e tem vasos que foram feitos para desonra. É a Bíblia. Aí você vê. Por quê? Porque é uma questão de semente. Deus colocou a sua semente no mundo através de Adão, mas o diabo veio e colocou a sua semente também. E essa semente está aí no mundo, caminhando junto. Eu não tenho condição de saber, nem você, porque às vezes nós nos enganamos, porque não sabemos, mas eles estão caminhando juntos. Vasos que foram feitos para a honra e outros para a desonra. Você sabe que Jesus contou uma parábola do lavrador que veio e semeou a boa semente. Mas veio um outro por trás e semeou a sua também. Jesus não contou isto? E ele explicou a parábola para os discípulos. Ele disse que a boa semente são os filhos do reino. E Deus é que semeia. Mas o outro semeador de preto, ele disse, é o diabo que veio e também semeou um joio no meio do trigo. E não pode arrancar o joio, porque os homens disseram, o senhor quer que a gente arranque? Não, deixe junto, porque pode ser que quando vocês arranquem o joio, danifique o trigo. Então deixa que é só no dia da ceifa. Os anjos virão e arrancarão o joio e depois colocará o trigo e levará para o celeiro. Então tem que caminhar juntos. E caminha junto essas duas sementes dentro da igreja. Até dentro da igreja. Por isso que nós não nos enganamos. Quando você vê escândalos, problemas, quando você vê coisas acontecendo, até no meio de líderes, não se engane. Jesus já falou a respeito disso. Tem a semente boa, mas tem a semente ruim. Estão caminhando juntos. Isso nós não podemos nos enganar. Você está me entendendo bem? Por que é que os fariseus vão no batismo de João, no capítulo 3 de Mateus, e quando eles chegam diante de João Batista, que estava no rio, pregando na unção, quando João Batista olha os fariseus, que eram os religiosos do seu tempo, ele aponta o dedo para eles e diz, raça de víboras. Mas raça de víbora? Mas eles eram crentes. Eles eram da sinagoga. O que é raça? É uma descendência, é uma semente. E víbora o que é? Serpente? Não é isto? Isto está na Bíblia. Mas como que João Batista tem coragem de falar uma coisa dessa? Mas ele não está apontando para o mundo, ele está apontando para os religiosos. Isso está na Bíblia? Está. Nós temos que abrir a nossa mente. Agora, preste bem atenção. Existe uma semente? Existe. Existe um vaso da ira? Existe. Mas também tem uns vasos de misericórdia. Aonde é que estão esses vasos de misericórdia? São aqueles que Deus os viu de antemão. Vamos ver onde é que estão os vasos de misericórdia. Está no mesmo livro de Romanos, capítulo 8. Vamos lá. Versículo 29. Nós já conhecemos esses versículos. 29 e 30. Olha o que acontece. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Então preste atenção que é uma questão de imagem. Veja,
Veja, porque os que dantes conheceu, dantes é lá atrás. É um conhecimento prévio. Deus já sabia, antes de criar o mundo, quem seria você. Quando você nasceria, como seria o seu nome e o que você faria durante a sua vida toda, até o final. Deus já sabe tudo, nada é pego de surpresa. Então é um conhecimento prévio. Aquele que ele conheceu antes, que ele olhou e disse assim, esse é meu filho. Não importa se ele vai beber cachaça por um tempo, não importa se ele vai para droga por um tempo, não importa se ele vai ser o maior nó cego por um tempo, não importa, é meu filho. Eu já conheci, ele vai crer em minha palavra, porque não é isso que Deus está olhando muitas vezes, a minha falha ou a sua falha, porque falhar nós falhamos, ninguém é perfeito aqui. Mas ele olha dentro do coração, lá dentro do coração tem algo que diz assim, não, eu amo a Deus, eu posso ser todo torto, mas eu amo a Deus, eu creio em sua palavra, não tem nada que faça eu duvidar de sua palavra, o que ele disse eu creio, eu posso não dar conta de seguir completamente, mas creio, eu creio, é isso que Deus leva em conta. E é aqui que entra o nosso irmão Jacó, porque preste bem atenção, olha só, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem uma coisa. Para ser o quê? Conforme a imagem de seu filho. Porque os que são do lado de lá são a imagem do seu pai. Olha os fariseus como era a imagem do pai deles. Os fariseus. Por quê? Porque eles queriam matar Jesus. Não queriam matar? Um confronto no capítulo 8 de João. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão? Mas quando eu fui na casa de Abraão, Abraão não quis me matar, não. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Deus? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês estavam me amando, porque Deus é amor. Mas vocês estão querendo me matar, então vocês não são nem filhos de Abraão e nem são filhos de Deus. Aí eles ficaram bravos com Jesus, no capítulo 8 de João. Tu só tá pensando que nós somos nascidos de prostituição? Aí ficaram bravos. Jesus disse, sabe quem é o pai de vocês? É o diabo. João 8,44. Vocês têm por pai o diabo. E vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Por isso que vocês estão querendo me matar. Eles eram da igreja, gente. Jesus está falando com religiosos, com pessoas que eram até pastores de igreja, mas estavam querendo matar, como conseguiram realmente? Espera aí, gente, o que estava errado naquele povo, se eram de dentro da igreja? É porque eles estavam dentro da igreja, mas eles eram outra semente. Porque o que é eleito dentro da igreja, ele não quer matar o seu irmão, ele ama o seu irmão, ele abraça o seu irmão, independentemente do seu irmão ser quem seja, ele ama o seu irmão independentemente, ele não quer o mal para o seu irmão. Quando ele é assim, ele é a semente de Deus, porque Deus é amor. Você está me entendendo bem? Agora, os que não são de Deus, eles não são a imagem de Deus. Por isso que o diabo tem filhos lá fora, filhos espirituais, que são a imagem dele. Quando você vê uma pessoa roubando, matando, se prostituindo, adulterando e andando nu na rua, ele é a imagem do seu pai. E está cheio disso aí fora, que não amam, são irreconciliáveis, não respeitam ninguém, caluniadores, presunçosos. Paulo faz uma lista das características desse povo, que é uma semente, que é um vaso que não é o vaso de misericórdia. Mas eu e você, nós temos que agradecer todo dia ao Senhor, porque houve um conhecimento prévio e nós fomos chamados não para ser a imagem do pecado ou a imagem do mundo, mas ser a imagem de Deus nesta terra também. Pode ser que por um tempo nós passamos com a imagem daquele que queria ser o nosso pai.
quando Ele nos levou aos bares, quando Ele nos levou à droga, quando Ele nos levou a fazer coisas erradas por um tempo. Mas chegou um dia que Deus disse, hoje nós vamos encontrar com o nosso filho. Como chegou o dia de encontrar com a samaritana, tinha um dia especial. Deus deixou ela ter 5 maridos, Deus deixou ela tomar o marido da outra, não tem problema, mas é minha filha. Mas hoje é o dia que tudo vai ser resolvido. Você vai encontrar hoje ela na beira do poço e a minha filha vai se converter, porque eu já vi de antemão que ela vai crer em minha palavra. E quando a palavra bateu naquela mulher, é assim que a gente vê a semente de Deus. Como é que a gente identifica a semente de Deus? Quando a palavra bate nela. Quando a palavra bate, vai buscar o teu marido. Eu não tenho marido, disseste bem. Tu tiveste 5, e o que tu tem agora não é teu. Aí os olhos abriram, saiu a venda, ela disse, Senhor, eu estou vendo uma coisa, que tu és profeta. Aleluia! O eleito, a semente de Deus, ele reconhece os profetas de Deus. Essa é a característica da semente. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 10:41, diz assim, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de... Não, vocês não tomaram café. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de... Profeta. Vocês estão me entendendo bem? A semente, a palavra quando bate, ela desperta. Senhor, eu vejo que tu és profeta. E vai a conversa. Falaram de adoração, porque o eleito, ele gosta de adorar. Ele vem para a igreja para adorar. É por isso que o nosso profeta diz, quando o Espírito Santo está em você, você não vê a hora da porta se abrir. Você já quer entrar para adorar. Não tem outra coisa. Você quer adorar. O que o eleito se interessa é adorar. Ele vem para a casa de Deus para adorar. Isso está no coração da semente. Perfeito. Você está me entendendo? E aí depois ela disse, olha, eu tô gostando dessa pregação sua, dessa conversa, porque eu sei que quando o Messias vier, ele vai pregar exatamente isso que o Senhor está pregando para mim agora. Aí ele olhou para ela e disse, olhe para mim, eu sou ele que estou falando contigo. Bastou. Não teve mais argumento. Ela não teve que dizer, mas a minha igreja, sabe, a minha família, sabe o que é que os outros vão pensar de mim, sabe o que é que vai acontecer comigo daqui para frente. Não teve mais argumento. Ela largou o cântaro e saiu convertida para chamar os outros para ouvir ele pregar também. Essa é a semente eleita de Deus. Tem alguma coisa que identifica o eleito? Eu sempre gosto de dizer... Se o diabo tem direito de pegar as suas filhas, eu sempre repito isto no púlpito, né? Ele pega os seus filhos, as suas sementes, aqueles que são dele, e faz eles fazerem tudo quanto é coisa errada. Pega as suas filhas, tira a roupa delas, e faz elas andarem peladas na rua, na praia, nos outdoor, e coloca elas ali para todo mundo ver, e pecar olhando para aquilo. Será que é só o diabo que tem direito? Será que é só o diabo que tem direito nesse mundo? E Deus? Ele é menor do que o diabo, ele perde, nunca perde. Se o diabo tem direito, Deus diz, então vou chamar minha filha, que é eleita antes da fundação do mundo, que eu conheci antes, e vou colocar roupa nela para ela ser a imagem. Aleluia. Aí ele solta ela no mundo aí, solta ela nas ruas. Aí os outros olham e até zombam. Mas não tem problema. É a imagem de Deus andando no mundo. É a imagem de Deus andando nas ruas. É a imagem de Deus no trabalho. É a imagem de Deus dirigindo o carro. É a imagem de Deus ali onde ela estiver. Porque Deus tem direito também de colocar os seus filhos no mundo. Mas só vai ser essa imagem o que ele conheceu antes. Se ele não te conheceu antes, você nunca conseguirá ser esta imagem. E eu pergunto, que tipo de vaso nós somos? Para a honra ou para a desonra? Como é que eu vou saber, pastor? Pelas suas atitudes? O que te chamou? Você veio para quê? Como você veio? Quem que te trouxe? Foi o irmão? Quem que te chamou? Foi a igreja?
Quem te chamou? Foi o pastor? Ah, porque eu gosto dos hinos. Não funciona. Quem tem que te chamar é a palavra da hora. Porque uma coisa é certa, quem ele chama, ele não perde. Deus não é perdedor para este capeta sujo. Deus não dá o gostinho para Satanás. Por quê? Porque Jesus disse em João capítulo 17, a minha segurança está aí, a sua segurança está aí. Se você tem certeza que você é essa semente que ele viu antes da fundação do mundo, fica tranquilo. Pode passar os tempos, pode vir o que vier, a tempestade que vier, bater nessa palmeira, a palmeira faz que vai cair, mas quando passa a tempestade ela está em pé de novo. Por quê? Porque não é você. João 17. Versículo 12. Preste atenção neste versículo. Eu gosto deste versículo e eu guardo ele no meu coração. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Amém. Deste versículo, Deus teve que tirar fora o Judas. Nem que Jesus quisesse incluir o Judas neste versículo, não podia, porque tinha outra escritura dizendo que ele ia se perder. Então, Senhor, estando eu com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Graças a Deus por isto. Você tem sentido a mão de Deus te guardando neste mundo? Você tem sentido a proteção deste Deus na sua volta? Quantas vezes o diabo já preparou tantas coisas para te colocar na lona? Para fazer você cair. Ele disse, agora eu derrubo ele e acabo com ele. Mas ele nunca conseguiu acabar contigo. Por quê? Porque tu estás protegido por este versículo aqui. Porque tu não és um crentezinho, tu és o cristão da palavra. E a palavra tem que estar se cumprindo na tua vida. Não existe espaço para meio crente aqui. Não existe espaço para meio cristão. Não existe espaço para meio crentinho aqui. Não se trata disso. Eu estou pregando para eleitos de Deus nesta manhã. Que Deus coloca a palavra neles. Estando eu com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Eu tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu. Oh, que palavra! Meu irmão, se eu não crer nisso de todo o meu coração, aí eu estou falido. Eu tenho que crer neste versículo, que se eu sou este eleito, Ele vai me guardar até o final. Eu vou conseguir chegar lá. É só nisso que nós estamos confiados, meu irmão. Você não está confiado na sua força não é nada contra o diabo, sua força não é nada contra o inferno, contra os planos de Satanás. Tu não és ninguém para resistir, é a força dele que está em você, é ele que põe a mão e te guarda. Ele não podia fazer nada pelo Judas, mas você percebe que ele nunca mandou o Judas embora? Nunca expulsou ele do meio do grupo, mesmo descobrindo as roubalheiras dele na bolsa. Ele sabia que ele roubava, mas nunca mandou ele embora e nunca tirou ele da tesouraria. Até no momento final, quando ele veio entregar, que beijou aquele beijo gelado de traição, ele já pegou na mão dele e disse, amigo, não chamou de inimigo, amigo, até nos últimos momentos. Esse é Deus, esse é o amor, que não tem como se comportar de outra maneira, mas mesmo sabendo que ele não conseguiria, no coração dele já estava determinado, e ele se arrebentou pelo meio, como você viu Atos contar. É assim que acontece, quem sai do caminho se arrebenta pelo meio, mas você não vê um Pedro que mesmo espraguejando, você não vê um Pedro que mesmo duvidando, o Tomézinho que era tão duvidoso que só creio se eu colocar a mão lá. Se eu não colocar a mão no sinal dos cravos e não pegar, eu não creio. Mesmo ele com toda aquela dúvida, Jesus guardou ele.
mesmo Pedro falhando, e você nunca jogou praga para Jesus, mas ele jogou. Ele negou, eu não conheço esse homem. O galo canta, e ele vai, e Jesus morre, e ele vai para a casa dele desviado. Aparece no outro dia ele pescando pelado, nu, que aquilo significa a situação espiritual que ele estava. Mas Jesus levantou da sepultura, e a primeira coisa que ele diz, chamou a Maria Madalena: Maria, passa na casa dos meus discípulos, mas não esquece de bater na casa do Pedro. Bate na casa do Pedro e avisa para ele encontrar comigo lá na Galileia. Oh! Você é tão falho, eu sou tão falho, mas se nós somos essa semente eleita, Ele sempre está preocupado conosco, Ele sempre vai bater na porta da nossa casa, Ele nunca vai deixar você sozinho. Oh, aleluia! Põe uma coisa na tua cabeça: nunca Deus dará o gostinho do diabo de colocar a mão de ti de novo. Se você é semente dele, ele não dará esse gostinho para Satanás. Ele sempre te segurará. Se você for cair, ele pega na tua mão e te levanta de novo. Porque você não é de Satanás, você é dele. É por isso que eu fico tranquilo. Eu me preocupo. Sim, quando eu vejo um irmão falhar, deixar de vir por alguma coisa. Eu sei que nós estamos sujeitos a isso, nessa caminhada. Esse inimigo é sujo. Mas a primeira oração que eu digo: Senhor, eles não são minhas ovelhas. Eu não tenho nada nesta vida. Eles são tuas ovelhas. E se eles são teus, o Senhor sabe como vai fazer para trazê-los de volta. Porque o Senhor nunca vai perder. Nunca vi Deus perder neste mundo. Ele nunca perderá. Só se for um vaso para ira. Aí não tem jeito. Mas se for um vaso de misericórdia, Ele vai lá te buscar, como foi buscar Pedro. Ele vai lá na beira do mar. Ele vai preparar um peixinho e vai preparar um pãozinho. Ele vai colocar na tua boca, mas vai segurar na tua mão e dizer: tu me amas de verdade. Tu me amas de verdade. E você vai ter que responder: eu te amo, Senhor. Nem que seja com lágrimas, nem que seja chorando. É verdade, eu errei, eu praguejei, mas no fundo do meu coração eu te amo. E Jesus sabia que Pedro amava ele, sim. Tanto é que deu a chave para ele e disse: você vai ser o pastor da igreja, apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeirinhos. Você está duvidando agora, mas quando o Espírito Santo descer, tu não serás mais este homem, tu não serás mais esta mulher, tu serás outro, aleluia! Por que Deus está insistindo tanto conosco? Porque Ele está para a gente: espere até que do alto você seja revestido de poder. Porque depois que o Espírito Santo desceu na vida do Pedro, você não vê mais o Pedro espraguejando, você nunca vê mais Pedro dizendo: eu não conheço esse homem. Você vai ver um Pedro na rua dizer: eu conheço ele sim, conheço no poder da sua ressurreição, pode me bater, pode me prender. E prender o Pedro, mas o sobrenatural foi dentro da prisão e disse: sai daí, não tem mão que possa te prender. Bendito seja Deus. Você está feliz por isto? E eu quero terminar aqui com você, porque Deus sempre vai te levar àquele ponto. Sabe por que você está passando tudo isso, meus irmãos, meu irmão, minha irmã? Porque Deus quer te levar àquele ponto de encontro. Como Ele disse para Jacó: quem era esse Jacózinho? Quem olhasse para o Jacó e dizia: meu Deus, esse camarada não é crente coisa nenhuma, olha as atitudes dele, mas era eleito. Por que ele era eleito? Mas ele engana todo mundo. Enganou o pai, enganou o irmão, enganou o tio. Como é que isso é crente? Mas Deus não olha a falha, Ele olha dentro do coração.
O Esaú não enganou ninguém, era todo certinho. Mas quando chegou na hora das coisas de Deus, é aqui que está a diferença. Quando chegou a hora da primogenitura, que Jacó queria, ele não tinha direito, porque ele era o segundo. Ele dizia, o segundo nunca ia ganhar, nunca. Ele dizia, eu sei que eu nunca vou ganhar, mas eu quero. Não sei como vou conseguir, mas eu quero. É isso que Deus olha. Porque o Esaú tinha por direito, e como ele tinha por direito, ele sentou na cadeira da predestinação e dizia, ninguém me tira isso, e não se importava com a predestinação, não se importava com a bênção da primogenitura. Quando ele estava com fome, com a barriga roncando, é aqui que está o problema. O Jacó com o guisado lá pronto, e ele cheirou, aí a barriga roncou, ele dizia, me dá um pouquinho. Jacó aproveitou e disse, opa, porque o eleito ele aproveita qualquer oportunidade, ele quer a primogenitura de qualquer maneira. Eu troco. Pelo que tu troca? Pela tua bênção de primogenitura. Olha o que Deus olhou, foi o que foi dito. O que me adianta essa primogenitura? Isso não vai encher minha barriga. Me dá essa comida para cá. Foi isso que Deus olhou. E quando ele perde, depois que o Jacó consegue, ele vem chorando. Chorou com lágrimas, mas não conseguiu mais. Teve que ficar com o restinho só. E ficar com umas montanhas lá, só. Por que Deus olha isso? Qual é a importância que você está dando para o que Ele te deu? Você nunca deve trocar isso por qualquer coisa. Isso nunca pode ser trocado por uma experiênciazinha momentânea. Que cai, daqui a pouco acaba e deixa a gente numa situação terrível e difícil. Nunca se deve trocar o que Deus nos deu como Esaú trocou. Isso que me adianta? Achar eu sou eleito mesmo, eu não vou me perder. Não aposte nisso. Porque o eleito mostra que ele é eleito. Ele não troca as coisas de Deus por qualquer coisa. Ele vence, ele luta para conseguir, não para perder. Por isso que Deus chega com ele, Jacó. É assim que Deus é. Como ele conduziu Pedro de volta, colocando ele numa posição de destaque. Deus faz a mesma coisa com Jacó. Jacó, te lembra daquele lugarzinho, Jacó, que nós nos encontramos, quando tu ia fugindo? Era só pedra lá, lembra? Não tinha nada de bonito. Às vezes as pessoas dizem, o que é que esse povo faz nessa igreja? Não tem nada de bonito aí. Só um pouquinho de gente ouvindo um pastor pregar. Que coisa mais sem graça. É que eles não sabem o que está aqui. Jacó chegou naquele lugar lá, só tinha pedra, mas ele pega uma pedra, bota como travesseiro, e quando ele dorme, a escada desce do céu, o céu abre, aleluia, e ele começa a ver a visão dos anjos de Deus subindo e descendo, e Deus fala com ele ali. Foi um encontro tremendo, que Jacó se levanta e diz, oh meu Deus, eu pensava que isso era um lugarzinho qualquer. Não, aqui é a porta do céu, aqui é a casa de Deus, e colocou o nome Betel, derramou um azeite naquelas pedras. Aleluia! Para os outros não tem significado, mas você tem. Quando você vem à casa de Deus, o céu se abre aqui, a escada desce, você vê anjo, a glória de Deus, e Deus fala com você. Aqui é o seu Betel, aleluia! Você já viu que Betel é um ponto muito bom? É a casa de Deus, meu irmão. Você já viu que o nosso refúgio é a casa de Deus? Agora eu quero perguntar para você, quem é que não está se sentindo bem aqui nesse lugar agora? Você está se sentindo bem aqui nesta manhã? É porque Ele está aqui. O nosso refúgio é aqui. Aqui nada pode nos fazer mal. Nós estamos em segurança neste lugar. Deus nos protege aqui. Você está em problema? Chega na casa de Deus, é resolvido. Você está triste? Chega na casa de Deus, Ele te alegra. Você está doente? Chega na casa de Deus, Ele te cura. Você está precisando ouvir algo? Chega na casa de Deus, Ele te dá uma palavra. Quantos já ouviram Deus falar com você aqui dentro? Quantos já foram curados aqui dentro?
É a casa de Deus, é o lugar onde o cristão, onde Deus quer te levar sempre a Betel, sempre a Betel. Jacó, é lá em Betel, eu quero encontrar contigo lá. Pega todo mundo, a tua família e vai para lá, Jacó. É aqui que eu sou aperfeiçoado, é aqui que você melhora, é aqui que você sai daquela porta dizendo, eu preciso ser o melhor cristão, não tem jeito. Você chora, Deus fala contigo, você meu filho, você é minha filha, melhore sua vida espiritual. E você sai daqui, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. É Deus falando com você para você ser melhor. E o profeta diz, é para isso que vemos na casa de Deus, para nós sairmos não piores cristãos, mas melhores cristãos. Mas nunca se esqueça que na casa de Deus também é morte. Onde foi que Ananias e Safira morreram? Dentro da casa de Deus. Foi ou não foi? Porque qual era a intenção dele? Enganar. Nós vamos enganar o irmão Pedro. Nós vendemos por 100 mil, nós vamos dizer que vendemos só por 70. 30 a gente fica. Aí tu leva 35, eu levo 35 na frente e tu leva 35 atrás. Aí a gente diz para o irmão Pedro que foi por 70. Precisava fazer isso, irmão. Era melhor de nem ter ele levado. Chegaram e disseram, irmão Pedro, nós vendemos por 70. Como? Por 70. Vocês não estão mentindo a homens, vocês estão mentindo. Tu estás mentindo ao Espírito Santo de Deus, por isso tu vais morrer agora. Puf. Nem velório teve. Os rapazes, os diáconos levaram ele e enterraram. 3 horas depois chega a irmã Safira, toda alegre. Buscai primeiro o reino de Deus. Irmão Pedro, eu também estou aqui trazendo os 35. Ah, é? Quanto foi? 35, nós vendemos por 70. É, estás vendo o pé do irmão Neri ali? É, ele levou o teu marido e vai te levar também. Puf, morreu. Dentro da casa de Deus. Mas nós não viemos aqui para morrer, nós viemos para viver. Glória a Deus. Porque ninguém está aqui tentando enganar a Deus. Você não vem enganar a Deus. Você vem porque é filho, você é filha. E você não veio porque quis, foi o Espírito Santo que te trouxe. Você não vem pela sua força, é Ele que te traz. É Ele que chega no domingo, minha filha, vamos para minha casa, vamos me adorar. É Ele te chamando para o encontro, aleluia. Conferência com Deus, o profeta diz, aleluia, e eu leio isso e termino, 140 desse parágrafo, eu gosto disso, mas quando Deus convoca uma conferência, e Deus convoca as suas conferências, isto é, jejuar, pôr a vida em ordem, jejuar, pôr a vida em ordem, essa é a conferência que Deus nos chama a fazer, oração, receber ordens, ir em frente. Deus nunca vai te dizer, para meu filho, Ele vai dizer, vai em frente meu filho, seja animado, tenha bom ânimo, eu te ajudo, eu te levo adiante. Essa é a conferência de Deus, não festejar, mas jejuar, não entregar-se à imundícia, mas separar-se, purificando de toda injustiça. Quando você vai diante de Deus, limpando-se pela fé, aplicando o sopo do sangue, purificando o seu coração e caminhando diante de Deus para uma conferência, esse é o tipo de conferência, quando você se encontra com Deus, então lhe Deus dá ordem e você diz, amém Senhor, eu vou em frente e Ele vai com você, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glória! Vamos ficar de pé. Ouça a voz do Senhor para com você esta manhã. Ouça a voz do Senhor para com você nesta manhã. Você quer orar com a sua própria oração? Aleluia. Senhor, eu sei que o Senhor nos convocou para uma conferência esta manhã. Como convocaste Jacó. Jacó tinha os seus problemas como nós temos também. Jacó tinha os seus desejos como nós temos também. Jacó não era diferente de nós.
Mas o Senhor disse: Jacó, tem um jeito, vá para Betel, largue tudo para trás. E vai ali, aquele lugar que eu encontrei contigo. Você sabia que Deus quer encontrar com você naquela experiência antiga que você tinha antes? Deus não quer que a tua fé regrida, que a tua experiência caia por terra, porque era tão bom naquele tempo. Deus andava comigo e eu com Deus, Ele falava comigo, eu era usado. Deus quer que tu voltes àquele lugar. Deus se agradava tanto de ver aquela maneira, quando você de joelhos ia em lágrimas diante dele e dizia: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser um cristão, eu não quero me perder, tome minha vida e usa. E ele tinha prazer naquela conferência com você, descia, vinha, se manifestava, falava. Hoje ele está dizendo para ti: volte àquele lugar. Volte àquele lugar. Volte àquele lugar. É naquele lugar que eu tenho prazer contigo, meu filho. Aquele lugar que eu fiquei tão feliz com você. Deus não tem prazer que você esteja derrotado, triste, amargurado. O diabo pode até colocar uma tranqueira na tua frente para tentar te impedir, mas ele não pode fazer isto. Deus é contigo para te levar adiante. Olha o que o profeta diz, essa conferência que ele marca. E você recebe as ordens dele e vai em frente e ele vai com você. Era isso que Deus se alegrava em Jacó, porque ele dizia: Jacó, faça isso. Ele fazia. O maior prazer que Deus tem é na obediência. Você tem certeza da sua eleição? Você tem certeza de que Ele viu você antes da fundação do mundo? É por isso que você está aqui nesta manhã. Talvez Ele tenha que tocar no seu nervo ciático. Nem que você vá mancando como Jacó foi. Não saiu perfeito, saiu mancando, com problema no nervo ciático, mas saiu com o nome mudado. Não era mais o Jacózinho que enganava, agora era um príncipe. Agora era um vencedor, não era mais um derrotado, nem tinha cara de derrotado, agora era um vencedor com Deus, um príncipe, porque lutou com Deus e prevaleceu. Nos ajude, Senhor, esta manhã. Nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos em Betel, essa é a nossa Betel, a casa de Deus. É aqui que nós temos nos encontrado com os seus requisitos, é aqui que o Senhor tem dado as ordens para nós e está nos observando se nós queremos. Olha a oração destes irmãos. Hoje eu vim aqui para te adorar, ou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Você quer isso, meu irmão? Aproveite essa oportunidade nesta manhã. Diga: eu quero mais de ti.
que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Aleluia! Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é sua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais. Vem Espírito Santo, diga para ele, aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é sua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo, aleluia. O meu corpo é sua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Nós fazemos esta oração. Queremos que o Senhor não saia mais daqui. Esse lugar foi feito para ser teu. Paulo disse isso, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Foi para isso que fomos chamados, para produzir esta imagem no mundo, a imagem de seu Filho. Cada um dos que estão aqui são esta imagem. Eles estão refletindo essa imagem aonde eles vão, quando a palavra está neles. Quando o Senhor está na vida deles, eles começam a refletir uma imagem diferente. Não mais a imagem do pecado, mas a imagem de Cristo. Por isso que nós não somos compreendidos. Por isso que as pessoas não nos entendem. Talvez eles digam que nós estamos loucos, mas vamos ser taxados de loucos para este mundo. Mas nós queremos que o Senhor se agrade de nós. Queremos ser a sua imagem dentro de casa, esta imagem na rua, no trabalho, dirigindo o nosso veículo, onde quer que a gente esteja, no convívio com a nossa família, sendo bons maridos para as esposas e as esposas boas esposas para os maridos, refletindo esta imagem de Cristo dentro de casa, filhos obedientes aos seus pais. Ó Senhor, compreendendo o nosso irmão, amando o nosso próximo, essa imagem de Cristo que Ele resolveu imprimir nesta terra. Nós não queremos ser a imagem do mundo. Chega, está cheio da imagem do mundo, imagens de Satanás. Mas Deus também tem as suas, são poucos, porque Ele disse que estes seriam escolhidos, eram homens e mulheres tirados de algo especial, fazendo especial. Não pode ser muita gente, é uma elite que o Senhor coloca para ser essa imagem no mundo. Foi por isso que o Senhor mandou uma mensagem na porta da nossa casa. Foi por isso que Elias não foi a nenhuma viúva que tinha em Israel, mas ele foi numa fora de Israel, lá em Sarepta. Porque o profeta diz, aquela mulher tinha a mesma estrutura que Elias tinha, a mesma consistência, ela era feita como Elias foi, a coisa ia dar certo. Foi por isso que Deus não manda a sua palavra em qualquer lugar, mas ela bateu na porta da nossa casa. É porque o Senhor viu a nossa estrutura, nós seríamos com a mesma estrutura da palavra. O Senhor viu que nós atenderíamos e seríamos isto. Nos ajude a ser assim. Segure na nossa mão e caminhe ao nosso lado. Guarde este irmão e esta irmã. Proteja-nos, ajude-nos, caminhe conosco.
Nós precisamos de Ti, Senhor. Recebemos uma bênção esta manhã. Que grande bênção nós recebemos esta manhã em sabermos quem nós somos. Povo especial, visto antes da fundação do mundo, escolhidos, separados para isto, predestinados para crer nisto e viver isto. Nós não vivemos penosamente. Nenhuma destas irmãs, nenhum destes irmãos estão reclamando a vida que eles têm. Pelo contrário, eles estão agradecidos ao Senhor por ter nos chamado para ser assim, viver assim, andar assim. Isso é uma alegria para nós, não é um peso para o cristão. Aleluia! Que o Senhor nos ajude neste dia, neste momento de incerteza na nossa nação, que não sabemos o que será, o que se fará daqui para frente. O povo está sem ânimo, desorientado, desiludido. Tudo pode acontecer num ambiente como este, mas Senhor, nos guarde, nos guarde. Nós temos que ter consciência que não somos deste mundo, não somos do Brasil. Nós estamos aqui porque nascemos aqui, mas somos peregrinos e forasteiros. Há uma pátria que nos espera, em que nós fomos alistados, em que já estamos decididos, e que já estamos predeterminados a ir. A cidade nos espera, lá não terá problema, dor, luta, prova, não terá mais enfermidade, cemitério, não terá polícia, não terá esses problemas que temos aqui. Não teremos. Lá tudo é paz, é gozo, é harmonia, e nós queremos ir brevemente entrar nesta pátria. Oh, venha nos buscar o mais breve possível, Senhor meu Deus. Nos ajude, Senhor. Mantenha-nos enquanto isso em sua presença. Guarde teus filhos e acompanhe-nos para casa. Guarde-nos no caminho de volta, pois nós lhe agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Cumprimente seu irmão. Senhor, nós queremos orar por este pedido de oração. O irmão está pedindo por sua avó, que está muito enferma. Mas nós oramos com sentimento em nosso coração, que o Senhor livre esta pessoa, esta irmã desta enfermidade, que o mal possa deixar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mostre para ela que és o mesmo ontem e hoje eternamente, que Jeová, Rafá, vá ao encontro dela e que a enfermidade seja dissipada e haja cura divina para esta irmã. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor vos acompanhe. Logo mais às 17h30 nós estaremos aqui.